Nós estamos falando uma série sobre prosperidade em tempos de crise. E semana passada nós lembramos o que é prosperidade, né? O que é prosperidade mesmo? Próximo slide. Prosperidade não é o dinheiro que a gente tem, mas a prosperidade, segundo a Bíblia, é uma viagem bem sucedida. É uma conduta correta que traz alegria. A prosperidade, segundo a Bíblia, é estar alegre, é estar contente, satisfeito. Porque tem gente que pode ter muito dinheiro, mas não está satisfeito. Prosperidade envolve o espírito, a alma e o corpo. Então o conceito de prosperidade não é o quanto a gente tem, não está ligado a dinheiro, mas está ligado a uma situação que envolve a nossa alma, o nosso espírito. Se você quiser saber mais, a outra mensagem está disponível na internet, você pode ouvir, tudo lá. E nós comentamos 2 princípios na semana passada. O primeiro princípio é que prosperidade não diz respeito a quanto eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu já tenho, não é? Quantos não estavam semana passada aqui? Deixa eu ver aqui. Não estavam aqui. Nossa. Muito bom. Então, gente, este princípio não dá para a gente explicar hoje, mas todos nós temos alguma coisa, não é? A prosperidade, ela é a parte daquilo que eu tenho. Então, todos nós temos, próximo slide, por favor, todos nós temos alguma coisa, não é? Todos nós temos tempo. Temos tempo ou não temos? O mesmo para todos. Todos nós temos algum talento. Tem gente que pensa que não tem talento, mas tem. Deus deu talentos para cada um. Todos nós temos algum tipo de talento, sabemos fazer alguma coisa. Talvez você não tenha descoberto o seu, mas Deus deu talentos para todos. E todos nós temos o dinheiro, o recurso, algum tipo de bem. Pode ser muito pouco, mas às vezes você tem. Você tem alguma coisa que você pode usar. Às vezes você tem um espaço na sua casa, você tem um bem, um recurso. Então, na verdade, não é que ninguém não tem nada. Todos nós temos tempo, temos talentos e temos, por menos que seja, algum recurso. A questão é o que a gente faz com isso, não é verdade? A questão toda é o que a gente faz com isso. O que nós podemos fazer com isso que Deus tem nos dado? Então, o segundo princípio que nós vimos dessa série é que Deus me prospera a partir do que eu tenho. Vamos repetir? Deus me prospera a partir do que eu tenho. O diabo prospera você a partir daquilo que você não tem. Como? Ele rouba de outro e dá. O inimigo, ele tira de alguém para dar. Mas Deus, ele pergunta: o que você tem nas suas mãos? A partir disso que você tem, é que ele começa a multiplicar e a prosperar. E nós falamos muito sobre isso. E como é que a gente faz isso? Por favor, próximo slide. Clique aqui, ó. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Produzir riqueza aqui não é você encher a caixa forte do Patinhas, tá? Não é essa a questão. Produz aquilo que você precisa. Você produzir um trabalho que é útil para você e para outros, não é? Porque isso é uma aliança que Deus prometeu aos antepassados. Quer dizer, Deus falou o seguinte: eu te dou a capacidade, eu que te dou saúde, eu te dou oportunidade, eu que abro portas, sou eu o Senhor que faço isso. Certo, gente? Então Deus está falando: eu faço isso. Mas tem pessoas que não acreditam. Elas acham que é só elas que podem. Então elas se cansam. Mas quando você começa a confiar em Deus e começa a pensar diferente, começa a pensar assim: não, Deus é que vai me fazer prosperar. Eu vou pegar esse talento que eu tenho, o pouco que eu sei, e Deus vai me dar uma ideia para isso. Amém? Então, irmãos, este é o princípio, não é? Vamos em frente. E nós lembramos que a fórmula para gerar o recurso financeiro, muitos ficam atrás da fórmula mágica, né? Então lá, dá um clique aí. Talento, tempo e dinheiro. Como é que eu pego o que eu tenho, talento, tempo, dinheiro, e vou transformar isso, dá mais um clique, em recursos financeiros, não é? Porque você precisa ter recursos financeiros, você precisa ter... Gente, prosperidade não é quanto você tem de dinheiro, mas sem dinheiro você não pode viver neste mundo. Então você precisa saber como chegar lá. Como é que faz para chegar lá, não é? A gente falou semana passada, como é que nós podemos fazer para chegar lá? Tem muitas maneiras de fazer, mas sabe qual é a maneira mais legal de fazer? É através do
não é jogando na loteria. Não é jogando na loteria. Não é jogando na loteria. Você sabia que o pessoal que ganha na loteria, a maioria deles, depois de alguns anos, fica mais pobre do que quando... Você sabia disso? Não é? Sabe, gente, a maneira de a gente pegar o tempo, o talento e o pouco dinheiro, quase nada que nós temos, e fazer com que isso gere alguma coisa é através do trabalho. E o trabalho, nós lembramos semana passada, pode avançar, eu estou indo rapidinho aqui só para lembrar, tá? O trabalho precisa ser feito de que maneira? Com sabedoria, com administração, com perseverança e com obediência. Até nós brincamos aqui, né? Com as iniciais das palavras, né? Dá o quê? Sapo. Então, quando você vê um sapo, ai, meu Deus, eu tenho que engolir sapo. Não, sapo é sabedoria, administração, perseverança e obediência. Eu gosto de fazer essas siglas. Às vezes minha mulher fala, você inventa muita sigla. Mas sabe, para mim mesmo, eu memorizo mais fácil. E sabe, gente, sem sabedoria, sem boa administração, a gente não consegue chegar lá. Sem perseverança, né? Ninguém consegue ser próspero sem perseverar. E ninguém consegue ser próspero sem obedecer a Deus, sem atentar aos princípios de liderança. A Bíblia é um manual de liderança, a Bíblia é um manual de empreendedorismo. Os grandes líderes aí estão usando princípios bíblicos, estão tudo aqui. Eu já cansei de estudar liderança, os caras pegam tudo na Bíblia. Inclusive eu tenho uma Bíblia que foi lançada depois de um certo tempo, chama Bíblia da Liderança. Acho que é do John Maxwell. Ele pegou várias partes da Bíblia e mostrou como é que os princípios de liderança se aplicam. Tem em português já. Então, gente, é assim. A Bíblia é o manual para ser bem sucedido. Nós falamos sobre isso semana passada. Eu só lembrei aqui nesses minutinhos para agora falar para você sobre um outro ponto. Um outro ponto. Porque muitas vezes a situação de crise é difícil. Às vezes nós estamos vendo uma situação que a gente parece que não tem saída, e envolve não somente problemas financeiros, às vezes envolve saúde, envolve situações familiares difíceis, e nós não podemos deixar nunca, de maneira nenhuma, não é, nos abater. Então hoje a lição 2 é sobre multiplicação em tempos de crise. Será que é possível a gente multiplicar o que nós temos numa situação de crise? Porque hoje você ouve muito assim, agora não vai dar. Você já ouviu as notícias por aí? Não. Só em 2020 que o Brasil vai começar a sair dessa crise. Gente, toda vez é a mesma coisa que falam as coisas. Se perguntarem a você, como é que você pretende lidar com a crise? O que você vai responder? Diz assim, pretendo não participar da crise, entendeu? Eu pretendo não entrar. Eu, da minha parte, ela pode ficar lá. Como é que a gente não participa da crise? Não é? Outro dia um amigo meu mandou uma mensagem, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Não é verdade? Não. Nós estamos em Cristo. Mas como é que é isso na prática? Porque você vai dizer que a crise não existe? Vai dizer que não está tudo bem? Não está tudo tão bem. Mas o Senhor sabe, nós lemos um texto semana passada, que existem os momentos que tudo está bem, e tem os momentos que as coisas não estão bem, mas Deus continua sendo o mesmo. Diga isso, Deus continua sendo o mesmo. Abre a sua Bíblia então agora em 1 Reis, capítulo 17, Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Em 1 Reis, capítulo 17, não é? O que acontece no contexto aí é que o povo de Israel, ele começou a desobedecer a Deus, fazer tudo o que não devia. Começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer o pior. E os reis então faziam pior ainda. Acabe é o rei, a mulher dele é Jezabel. A Jezabel, para se distrair, mata as pessoas, na verdade não, sacrifica a criança para Deus Moloque, essas coisas, para passar o tempo ela faz isso, verdade? Uma mulher boazinha, sabe como é que é? A idolatria terrível, não é? E aí Deus pede para o profeta Elias mandar uma mensagem para o rei Acabe, falou, rei, não vai chover por 3 anos, segundo a minha palavra, e para de chover.
Se vocês não... E para de chover. Vem um juízo da parte de Deus sobre a nação de Israel. Então, no capítulo 17, não é? No versículo 7. Aí o que acontece? Elias também está no meio da crise. Irmãos, prestem atenção aqui. Elias, o profeta, chega e fala para o Acabe: não vai chover e a coisa vai ficar difícil. Mas o Elias mora naquela terra. O Elias não foi lá, deu a mensagem e viajou para outro país. Está entendendo? Não? Elias também podia passar fome e passar sede, claro. Então, no começo do 17, Deus manda os corvos sustentar Elias. Elias ficava perto de um riacho, bebia água do riacho, e os corvos traziam pão e carne. Olha só. Só que aí acabou a água e Deus falou para Elias, no versículo 17. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Num tempo de crise, que a situação está difícil, Deus diz para Elias que ele mandou uma mulher rica, esposa de um governador de uma cidade, não é isso não? Ele mandou uma viúva. Você sabia que era ser uma viúva naquela época? Não. Era ser assim, alguém encostado. Vocês perceberam que Deus disse no texto: eu ordenei a uma viúva para te dar comida? Vocês acham que Deus conhecia aquela viúva ou não conhecia? Você viu como Deus ama as viúvas? Não. Deus falou assim para Elias: eu vou mandar uma viúva sustentar você. Uma viúva numa crise, que não tem marido, que não tem renda. Como é que uma viúva que não tem nada vai me sustentar? E o que é que vão dizer de eu ir lá ainda pedir vou pedir comida para uma viúva? Senhor. Mas parece que Elias já conhecia Deus, amém, irmãos? O que Elias fez? Olha, eu não entendo o que Deus faz, eu sei que quando Ele fala, alguma coisa vai acontecer. E o Elias foi, gente. E Deus falou: você vai imediatamente. O Elias teve que andar uns bons quilômetros, parece que eram uns 15 quilômetros, 20 quilômetros, ele foi até lá. Agora, você sabia que este lugar não era perto de Israel? Esse lugar onde estava a viúva, era um lugar onde o pessoal não adorava a Deus. Estava cheio de ídolos, era na verdade um lugar cheio de ídolos. Essa mulher não era do povo de Israel. E aí ele chega lá, na porta da cidade, e a viúva está lá. E ele, não sei, né? Se você fosse Elias, o que você ia pensar? Jesus, meu Deus, eu vou chegar para essa viúva e eu vou pedir comida para ela. O que ela vai dizer?
Acho que Elias ficou meio assim, ele resolveu pedir só água, né? Escuta, você não pode tomar água? Não sei se você percebeu, mas você viu que a viúva reconheceu ele? Não. Você percebeu que a viúva reconheceu ele? Porque ela falou, não é? Você e o teu Deus, depois ela falou, juro, ela fala com ele, ela reconhece. Elias era um cara que parece assim que já tinha sido espalhado pelo Facebook, entendeu? Ele era um cara conhecido. Ele era um cara conhecido por trazer uma mensagem de condenação, de juízo, e que o pessoal devia estar muito bravo com Elias. Mas Elias só obedeceu a Deus. E essa mulher, olha o versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ou ela reconheceu Elias, ou ele se apresentou. Elias nem entra na cidade. Então ele pede água e ela vai buscar água. Quando ela vai buscar água, acho que ele se animou e falou: traz um pedaço de pão também. Agora você, Elias, a mulher vai buscar água. Falou: puxa, legal, foi buscar água. Eu estou morrendo de fome, andei tudo esse negócio. Traz um pedaço de pão. Aí a mulher vira e fala: então, lá em casa o que tem um pouquinho de farinha e de azeite, eu peguei aqui uns gravetos, porque eu vou comer, eu e o meu filho, e não tem mais nada, a gente vai morrer. Pô, a mulher tem um filho, Jesus, imagina Elias: Senhor, a viúva ainda tem um filho. Você imagina a situação? Deus manda a coisa mais impossível, mais improvável. Deus manda Elias para pedir para uma viúva, e a viúva tem um filho. O Elias vai pensar assim: pô, eu vou tirar da boca do filho da viúva? Eu pensei, se fosse comigo, acho que eu falava: não, deixa para lá. Deus deve ter errado nesse negócio aí. Deus deve estar louco, mandando a gente pedir comida para uma viúva, e ela tem um filho. Numa terra distante, não, esse negócio não deve estar certo. Mas Elias, diz a Bíblia, é o homem que diz assim, quando falou com Acabe, o rei, ele falou assim: eu te digo, perante o Deus cuja face estou. Elias é um homem que tem intimidade com Deus. Elias é um homem que tinha dificuldades. Elias desanimou, não sei se você sabe, depois lá na frente, ele tem uma grande vitória, mas ele desanima. Elias, ele entra em depressão. Elias se esconde numa caverna, tudo isso. Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas que a gente, diz a Bíblia. Mas Elias tinha uma convicção: eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, e eu sei que quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Amém? Eu acho que naquela hora ele falou: Senhor, o que eu respondo para ela? Diz para ela isso. Ele falou: olha, o Senhor diz para você, faz lá o bolo, traz para mim. Ele teve que dizer isso para ela. E faz para o seu filho também. Ou seja, o que ele pediu? Reparte esse pouco que você tem. Se você ia fazer um bolo desse tamanho, não sei como é que ela vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo e vai ter que dar um pedaço. Em vez de dividir em 2, você vai dividir em 3. Porque o Senhor tem uma promessa para você. A promessa é que não vai acabar óleo e não vai acabar farinha. Agora é a viúva que podia dizer: pô, Deus mandou um louco agora. Esse cara não sabe, eles nunca se viram, está entendendo? Elias tem que ter fé para crer que Deus vai sustentá-lo por meio de uma viúva. E a viúva tem que ter fé para crer que Deus vai fazer um milagre na casa dela. O filho não vai morrer e vai acontecer um treco de doido. A viúva vai e faz. E traz para ele. E ela, imagina, no dia seguinte, quando vai fazer, tem farinha e tem óleo. Imagina que eles fizeram um bolo maior. Se não fizeram, não. Tem mais gente para comer. E no dia seguinte tem. Diz: comeu ela e sua família. Não sei, o texto da margem aqui, gente, eu acho que ela começou também a fazer uns... Na verdade, não. Começou a cozinhar, fazer uns bolos para os amigos. Porque quando Deus manda a bênção, não é? Quanto mais você reparte,
mais você tem. E esta mulher falou para ele: o Senhor, o teu Deus. Isso nos faz pensar que Deus não era o Deus dela ainda, né? Ela não falou: o Senhor, meu Deus. Falou isso? Não. Ela não falou: o Senhor, nosso Deus. Essa mulher falou: o Senhor, teu Deus. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que nem acredita nele? Pois Deus escolheu esta mulher, gente. Você está sabendo, não? Deus escolheu esta mulher. Por que Deus escolheu essa mulher? Não é interessante você pensar nisso? Tem muitas lições desse texto. Lembra de quando Jesus estava lá em Marcos 6? Lá em Lucas, quando nós lemos uma outra mensagem, quando Jesus está lá na cidade dele, ele abre o livro do profeta Isaías e lê e fala: essa mensagem se cumpriu diante dos seus olhos. Lucas 4. E o pessoal começou a falar: nossa, mas ele não é o filho do Zé? Ele não é o filho do Zezinho? Carpinteiro? E ele não podia, e as pessoas duvidavam dele. E Jesus, naquela época, que ele disse assim: é por isso que Elias foi enviado a uma viúva lá da terra de Sidom, lá longe. Tinha muitas viúvas em Israel, tinha muitas viúvas ali necessitadas, mas Deus mandou Elias para uma viúva numa outra terra distante, que não tinha nem ouvido falar. E aquela viúva honrou mais o profeta Elias do que na terra dele. E Jesus falou: um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra, no meio dos seus. Jesus, gente, menciona esta viúva. Está entendendo, não? Ele mencionou esta viúva. Ele mencionou que essa viúva foi capaz de crer quando os outros não creram. E agora, o que acontece? Acontece uma tragédia. Está tudo bem, não está? Vamos continuar lendo? Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou com Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste aqui para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. A mulher, o filho da viúva, gente, morre. E aí? E aí? O filho da viúva morre, a viúva se sente condenada. Aquela visão legalista, né? O que é que eu fiz para Deus matar o meu filho? O que é que eu estou fazendo de errado para Deus fazer isso comigo? Já ouviu essa reclamação, não? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou dando comida aqui para o profeta, por que é que Deus está... Você está entendendo? Aquela visão legalista. A nação de Israel estava debaixo de condenação, é verdade. Essa mulher se acha o seguinte: ela vê um Deus que pune. Ela vê um Deus que, se você fizer alguma coisa errada, Ele está só esperando para acertar você. Quantos de nós não pensamos isso, irmãos? Quantos de nós fazemos o bem esperando uma troca com Deus? Quantos de nós, porque achamos que estamos fazendo coisas boas, Deus tem a obrigação de fazer tudo certo? Afinal de contas, estamos trocando. Isso é religião. E Deus opera com base na graça. Então esta mulher presta bastante atenção nisso, porque essa questão de, no meio da crise, as pessoas começam a pensar assim: que foi que eu fiz errado, Deus, para perder meu emprego? Por que eu não estou conseguindo? O que Deus quer de mim? Gente, eu já ouvi muito isso em aconselhamento: pastor, o que Deus quer de mim, que eu não consigo arrumar um emprego? Pastor, o que Deus quer me ensinar, porque eu estou sofrendo tanto?
Aí vai se aconselhar com alguém, e aí o pessoal fala, tem que sofrer mesmo. Já sai mais pesado do que quando chega. Eu estou lendo devagar o texto para a gente entender uma coisa. Se Elias não tivesse chegado, o filho dela estaria vivo? Vou repetir a pergunta. Se Elias não tivesse chegado alguns meses antes, eu não sei quantos meses, o filho dela estaria vivo? Ela estaria viva? Não, porque ela disse com a boca dela, nós vamos comer essa última refeição e depois nós vamos morrer. Vocês estão entendendo, gente? O filho dela já estaria morto faz tempo. Ela já estaria morta faz tempo. Se Deus não tivesse chegado na sua vida, acho que você estaria muito pior, viu, meu irmão? Estaria ou não estaria? A gente é tão ingrato, né? Fala a verdade. A gente se torna cristão, começa a servir a Deus, acontece alguma coisa errada, nós logo ficamos falando que nessa mulher, que foi que eu fiz? Tanta ingratidão. Ela não falou, puxa, não. E por que ela fala desse jeito? Porque ela não conhece a Deus de verdade. Essa mulher está experimentando um milagre, você está vendo? Ela está vendo uma farinha que nunca termina na casa dela. Não sei se ela se acostumou com isso, ou se ela achou assim. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que a mulher pensa como muitos de nós pensam assim. Bom, eu estou dando comida para o profeta, é por isso que está surgindo farinha aqui. Eu estou dando comida aqui para o profeta, não é verdade? Não, é por isso que não acaba o óleo. Estou fazendo uma troca com Deus, mas Deus não faz troca. Essa mulher não sabe que Deus resolveu abençoar ela há muito tempo. Essa mulher não sabe, como muitos de nós não sabíamos. Quando você estava largadão lá, jogado no mundão, e você achava que estava sozinho, Deus estava pensando em você, Deus estava tentando achar um jeito de abençoar você, está entendendo? Deus estava tentando achar um jeito de tornar a sua vida melhor, e a minha também. Amém, irmãos? E Ele continua tentando. Deus está pensando agora em todas as pessoas desse mundo, dizendo, como é que eu posso abençoar aquele? Como é que eu posso abençoar aquela? Como é que eu posso trazer? Ele está pensando, mas as pessoas estão fazendo o que querem, achando que isso não sei o quê, e quando não são religiosas, pensando que troca vão fazer com Deus. E ainda houve pregações que só enfatizam isso, que Deus é um negociador, Ele faz troca e está pronto para te arrancar. Isso é mentira. Por que o filho morreu? Porque o filho morreu. Deixa eu contar para você uma coisa. É uma verdade profunda, tá? As pessoas morrem. Você ouviu, não? As pessoas morrem. Você quer saber uma outra verdade mais cruel? Nós vamos morrer, irmão. Você sabia disso? Pode rir, é verdade. Você estava pensando que você ia ficar aqui para sempre? Não. Pode comprar creme, pode fazer tratamento, pode comer natural, detox. Um dia nós vamos, no popular, bater as botas, abotoar paletó. Não estou com pressa de partir, não sei você, não estou com pressa, tá? Mas assim, as pessoas morrem. Nem sempre a vida é justa. Um filho de um pastor amigo nosso com 30 anos morreu. A gente não consegue ter explicação para tudo. A gente se consola. Mas a pergunta é, onde ele está? Ele está diante do Todo-Poderoso. Ele está vendo a eternidade, amém? É isso que importa. Deus é soberano, não dá para perguntar certas coisas. Mas Deus está pensando assim, como é que eu posso abençoar? A mulher pensa errado, ela pensa num Deus que pune o que eu fiz de errado. Mas ela não fez nada de errado. Ela está numa situação difícil, o filho devia estar doente, pouca comida.
Mas agora vem a misericórdia de Deus. Continua lendo. Algum tempo depois, versículo 19 então, dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele lhe apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado, o pôs na cama, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? É o tipo da pergunta dizendo assim: Senhor, o Senhor trouxe desgraça sobre essa mulher? É mais ou menos dizer assim: eu não acredito que o Senhor trouxe desgraça nesta mulher. Não é isso que ela disse, não se trata de trazer desgraça. Deus não está aí para matar ninguém. Então o que faz Elias? Se deita sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Elias ficou desesperado, não sei saber o que fazer. Ele deitou sobre o menino, abraçou o menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Você já imaginou a alegria da mãe, não? Veja, o seu filho está vivo. Elias dava o rosto para cima, porque a mãe estava ali muito incrédula. Aqui. Ele e Deus falou: Senhor, eu não creio. Eu sei que o Senhor falou que ia trazer desgraça lá para que ele acabe. Essa mulher não te conhece. Essa mulher pensa como os outros pensam, que Deus está aí só para vingar. O Senhor não trouxe desgraça sobre essa mulher. Não, eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui para abençoar esta mulher. Amém, irmãos? Deus manda Elias para lá, eu tenho certeza, porque ele sabia que o filho dessa mulher ia morrer e precisava ter alguém lá. A recompensa desta viúva foi tremenda. Versículo 24, então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Ela disse o quê? Agora eu sei. E o milagre? E a farinha multiplicando? Sabe, às vezes ter milagres na vida não basta. Essa mulher podia estar pensando assim: puxa, não é? Deus é um Deus de troca. Eu faço, Ele me abençoa. E quando o filho morre? No fundo, essa mulher devia saber que, assim, não é uma questão de Deus matar o filho, certo? Não. A gente costuma culpar Deus pelas desgraças às vezes. Mas essa mulher falou assim: você fez alguma coisa por mim. Você fez alguma coisa pelo meu filho. Sabe o que essa mulher estava dizendo? A gente não merece isto. A gente não merece, mas o Senhor nos abençoou. Puxa, eu sei que você conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Ele ouviu a sua oração. Deus não precisava ter ressuscitado meu filho. Ela começa a entender: Deus não precisa. Eu podia ter morrido há muito tempo, mas você apareceu aqui. A mulher começou a entender, gente. Não era para eu ajudar você, era para você me ajudar. Era para a minha farinha se multiplicar. Era para eu não morrer. Era para o meu filho ficar vivo. Ela entendeu uma coisa: Deus me amou tanto, que de tantas pessoas que Ele podia mandar o Elias, Ele mandou para mim. Ele podia ter mandado Elias para uns palácios, podia ter mandado para um lugar com 7 mil, não sei. Mas ela pensou: Deus mandou ele para minha casa. Ele ressuscitou o meu filho. Amém. Você entende o amor de Deus, irmãos? Como Deus está preocupado com cada um. Esta é a maneira da gente entender esse texto. Mas essa mulher teve que tomar um ato de fé. Ela teve que repartir o pouco que tinha. E ela, mesmo sem conhecer a Deus, sem estar na igreja, fez isso. A recompensa da viúva foi tremenda. Ela ganhou a vida. Ela começou a conhecer a Deus. Ela ganhou seu filho de volta.
E Jesus disse que havia muitas viúvas, mas Deus mandou especificamente Elias para esta. Essa lição mostra que Deus manda especificamente para cada um de nós, eu e você. Ele manda os seus mensageiros, Ele manda as suas mensagens, amém? Ele comunica-se conosco, é que nós às vezes não queremos ouvir. Olha o texto de Mateus 10:41, projetando aqui. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. Quando você recebe alguém, não é? Segundo aquilo que ele é, Deus também dá a você a mesma recompensa. Versículo 42, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, ou seja, pode ser qualquer um, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quando a gente abençoa alguém que é discípulo de Jesus, só por ser um discípulo, quanto tempo você é discípulo? 2 horas, faz 2 horas que eu sou discípulo de Jesus. Se você der um copo de água fria, Deus está dizendo, anota lá, anota lá, aquele lá, aquele. Ele está abençoando, Ele está sendo generoso, anota lá, esse eu quero recompensar, eu vou recompensar este aqui, amém? Deus está olhando o nosso coração, gente. Por quê? Então vai lá, o Ronaldo e a Lu recebe alguém e abençoam. Deus fala, anota lá. Por quê? Anjo, próxima vez descarrega mais bênção lá. Por quê? Porque eles repartem. Porque Deus está interessado em descarregar as bênçãos dele, sabe aonde? Onde tem gente disposto a repartir. Aí vem outra pessoa e ajuda alguém, e a pessoa ajuda alguém, essa pessoa agradece tudo, depois sai, fala mal, mente, conta fofoca, é verdade, não é? Aí Deus fala, aquele ali, aquele lá, aquele que fez o bem, descarrega mais. Por quê? Porque falaram mal dele, ele fez o bem. Sabe o que ele fez? Ele está disposto a ajudar a pessoa de novo, derrama nele, eu quero que ele tenha mais. É assim que Deus está medindo a gente, irmãos, amém? Por isso que ele fez com a viúva repartiu nada que ela tinha, ele falou, eu vou multiplicar tudo que essa mulher tem, e ainda devolveu o filho dela. Próximo versículo, tenham fé no Senhor o seu Deus e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Muitas vezes Deus dá palavras para a gente, usa pessoas. Irmãos, o profeta do Senhor aqui, tá? Não é aquele cara barbudo, tá certo não? Comendo gafanhoto, que aparece aqui e fala assim, você de azul, não sabe nem o nome. Eis que o Senhor te diz, servo meu. O profeta é alguém que fez o que fez o Júnior com o Rodrigo aqui. Cadê o Rodrigo? Está aí, Rodrigo? Eu vi ele aqui. Não é isso não? Ele contou aqui o testemunho dele. Ele falou, vou fazer um exame, o negócio é grave. Ele falou, o que ele falou? Independente do resultado que você tiver no exame. Porque a gente fica olhando para o exame, né? Ele falou, cara, se você olhar para o exame, você está morto. Se não tem, quem diz que não é? E se tem, quem diz que vai mudar? Independente do estado do exame, Deus está com você. Isso foi uma palavra de Deus, não foi? Palavra de Deus que encoraja, chama-se profecia. A profecia, ela encoraja. A profecia, ela encoraja, ela consola e ela edifica. Diga, edifica, encoraja, consola. Deus vai pôr a mão em você. Isso não é profecia. Isso é profetada, profetagem, profetismo, qualquer coisa desse tipo. A profecia bíblica, ela encoraja, ela fortalece a pessoa, ela consola, ela edifica. Ele recebeu uma palavra de edificação, creu. Agora, ele falou, bom, o Júnior está aqui há quanto tempo? O cara fica de pé lá no fundo, né? Você está tão cansado, dirigiu a noite inteira no táxi dele, vai saber se está prestando atenção, acho que ele está meio dormindo, não é verdade? Não. Então eu perguntei, Júnior, você fica de pé? Porque às vezes eu dirigia a noite toda, eu não quero dormir, eu fico de pé. Então ele fica balançando lá, né?
E eu olhando para o relógio para acabar o culto na hora, né, Júnior? É isso aí. Então, o Rodrigo podia pensar, não, mas é um mero frequentador. Eu queria que viesse, não é? Que o Carlos Alberto Bezerra saísse, encostasse o carro aqui e rompesse, entendeu? E falasse, Deus me disse. Ou que fosse um anjo. Deus pode usar você como um profeta, sabia? Não. Lá na sua célula. Deus pode usar você para mandar uma mensagem. Outro dia eu estava lá e falei, Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo. Eu creio, mas está tão difícil. Falei, o Senhor não precisa. Mas não, eu já sou maduro, eu entendo. Mas se o Senhor quiser mandar uma mensagem para mim de encorajamento, eu aceito, viu? Plim! Tocou um plim do celular. Eu falei, não deve ser, né? Não deve ser. Uma pessoa que não está na comunidade aqui deixou, foi para outra igreja. Falou, pastor, eu acordei de madrugada, pensei em vocês a noite inteira, orei por vocês de madrugada, Deus me deu essa palavra. Eu estou fazendo uma oração que Deus já respondeu retroativamente. Você entendeu o negócio, não? Ela já tinha levantado de madrugada, já tinha orado por nós. Eu estou orando de manhã, às 6 e pouco, e recebo uma mensagem dizendo, não, já orei por você. Estou mandando a mensagem. Deus é tremendo, gente, é ou não é? Deus é tremendo. E essa mulher, então, nós precisamos ter fé que Deus tem os seus profetas. E os profetas de Deus não são essas pessoas especiais. Não, o profeta de Deus está aqui, ó. Todos podeis profetizar. Amém? Talvez Deus esteja esperando que você seja profeta para alguém. Não é? Bom, irmãos, tem outros exemplos aqui. Eu vou só lembrar vocês para a gente poder encerrar. Não é? Faça o slide aí rapidinho. Você lembra da viúva que tinha um pouco de azeite lá com Eliseu? Ela só tinha um pouco de azeite. Ia vender os filhos como escravo. Eu falei, Eliseu, o que eu faço? Ele falou, pede vasilha emprestada para os seus amigos e enche. Ela pediu vasilha emprestada bastante, começou a desarmar e o azeite foi multiplicando. Multiplicou. E ela ficou assim, né? Puxa, voltou para ele, não é? Ela buscou ajuda. Sabe o que é legal dessa viúva? Ela não se meteu a resolver, mais uma viúva, hein, gente? Ou como Deus gosta de viúva, não? Ela não se meteu a resolver sozinha. Olha como Deus fala com as mulheres. Às vezes as mulheres são mais sábias que os homens. Os homens querem fazer tudo sozinhos, as mulheres perguntam, pedem ajuda. Ela foi perguntar para Eliseu, o que eu faço? Ele dá uma instrução maluca. Você vai pegar aquela jarrinha que você tem assim de 1 litro, e você vai despejar no tambor de 80, vários tambores de 80 litros, pede umas bombonas, não é verdade? Não. E você vai encher. E a mulher foi e fez. Se fosse homem, ia falar, foi e encheu. E ela, agora, se fosse homem, ele já ia vender. O que a mulher faz? Deixa, vamos perguntar o que vai fazer. Não sei se é para dar, se é para vender, não sei o que vai fazer com esse azeite. Aí ela vai e pergunta, o que eu faço agora? Ele falou, agora você vende e fica com o resto. Eu imagino, se não fosse a generosidade dos vizinhos, né? Como é que seria? Então, deram vasilhas vazias para ela. Às vezes Deus dá para a gente vasilhas vazias, né, irmãos? Vasilhas vazias. Deus multiplicou o pouco que ela tinha. Todos nós temos alguma coisa e Deus vai multiplicar, amém? E aí, por fim, Jesus. Não, tem Eliseu. Não sei se você sabe, uma vez chegou alguém e deu para Eliseu 20 pães e umas espigas de milho. Ele falou, pode servir todo mundo que está aqui, eu não quero só para mim. Aí o cara falou, ô seu Eliseu, 100 homens aí, soldado, os cabras comem, filho. Os cabras comem aqui. Aqui é 2 porco do mato para cada um. Não comia porco, era judeu, né? Aqui uma vaca não daria aqui para a turma. Olha, pode distribuir que Deus falou que vai sobrar. Sabe o que aconteceu? Todo mundo comeu e ainda sobrou. E por fim Jesus multiplicando os pães. Mateus 14, 13 a 21. 5 pães, 2 peixinhos. 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Devia ter umas 10, 15 mil pessoas. Sobrou 12 cestos. Em Mateus 15, 29,
O pessoal estava com Jesus quase 3 dias sem comer. Ele demorou mais para multiplicar o pão, e o pessoal ficou, e ele ensinando o pessoal a não ir embora. Ele falou: tenho pena deles, tenho compaixão. 4.000 homens, que não comiam há 3 dias, fora mulheres e crianças, sobraram 7 cestos. Essa lição nos ensina, tudo isso nos mostra uma coisa, irmãos. Concluindo aqui, o que é comum em todos os casos? O que é comum no caso da viúva? O que é comum no caso dos pães e peixes? A gente não conseguiu ler o texto, mas você já conhece. O que é comum no caso de Eliseu? Primeiro é gratidão pelo que Deus nos dá hoje. Essas pessoas disseram: obrigado, Senhor, porque eu tenho. Você não tem nenhum deles reclamando, vem não? Não. Nem viu deles murmurando. Mesmo uma situação difícil, a mulher do óleo não murmurou, nem a viúva murmurou. Ela falou: não tenho mais nada. Ela não murmurou, a gente sabe por quê. Porque ela fez o bolo, ela repartiu para o profeta. Ele nem entrou na cidade, ela foi, fez e trouxe para ele. Ela recebeu ele na casa, deixou ele usar um aposento superior. O que é comum em outro caso é a compaixão pela necessidade do outro. A viúva teve compaixão de Elias, né? Eliseu teve compaixão da viúva. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E Elias também teve compaixão da viúva. Teve ou não teve, gente? Quando morreu o filho dela, Elias teve compaixão. E o que é comum também em todos esses casos é a generosidade. O repartir o pouco que tem. A generosidade. Gratidão. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado hoje. Eu sei que com isso que o Senhor vai. O Senhor pode fazer muito com isso, se eu entregar nas tuas mãos. Quando surgiu uma necessidade, não segurou para si, teve compaixão. Então o terceiro ponto que nós aprendemos hoje é que gratidão mais compaixão, mais generosidade, é igual a multiplicação. Vamos ficar de pé. Gratidão, compaixão e generosidade. Deixa esse slide colocado aí, por favor. Gratidão, a compaixão, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Compaixão por aqueles que acham que Deus está aí para pegar no pé. Não, Deus está aí para abençoar você. Você quer ver Deus multiplicar o que você tem? Você quer ver no tempo de crise, quando parece que não tem, Deus multiplicar o que você tem? Presta atenção, meus irmãos. Enquanto você reter, fica só aquilo que você tem. Se a viúva tivesse segurado lá e falado: não, vou comer só nós dois, eu não acredito, ela teria morrido e o filho dela mesmo, como ela tinha dito. Mas porque ela teve compaixão, ela não estava amargurada, ela teve gratidão. Eu vejo tantos cristãos amargurados. Sabe o que acontece, irmãos? Isso é muito sério. Enquanto está indo tudo bem, eles estão tudo felizes. Perde o emprego, tem uma crise no casamento, o negócio já começa a resmungar. Diz que não vai mais na igreja, não acha que vai mais na célula, essa igreja não é mais a mesma, viu, pastor? Ou então eles falam, né, a célebre frase: onde está a igreja, família? Deveria pagar as minhas contas, não é verdade? Não. Nós podemos ajudar a todos. Só uma recomendação, tá, irmão? Se aqui pedir dinheiro para você, você pode ajudar? Pode. Mas eu recomendo a você fazer uma coisa: fala com o líder, junto com a pessoa. Para não acontecer de ser você a 10ª pessoa que ele está pedindo dinheiro, tá? E se aproveitando. Tudo bem, gente? Tá bom?
Porque na igreja às vezes acontece de aparecer algumas pessoas que só estão interessadas em morder o dinheiro dos outros. O Senhor falou para ajudar esses também. É verdade, a gente não vai recusar. Se você está em crise financeira, nossos líderes podem ajudar você. Você está disposto a abrir a sua vida? Está disposto a chegar e falar assim: olha, me ajuda, ajudo você, tá? Eu posso ajudar você mais? E nós temos pessoas muito boas aqui que sabem administrar bem os negócios. A gente recomenda um a um. Ninguém vai expor a sua situação. Mas você está disposto a abrir? Está disposto a falar: olha, minha situação é esta, eu estou devendo, eu não sei o que fazer com a minha empresa, ou eu tenho um negócio. A gente está disposto a ajudar. Se as pessoas, a gente não se intromete na vida de ninguém, amém, irmãos? Não fazemos isso. Mas quantos já foram ajudados aqui financeiramente? Deixa eu ver, que aprenderam coisas. Olha quanta gente, vocês não estão vendo aqui. Foram abrir e falaram: está aqui. E amanhã você ajuda outro. Mas se você quiser multiplicar o que você tem hoje, Deus vai trazer alguém necessitado perto de você. Às vezes você tem tão pouco e Deus vai trazer alguém. Eu podia contar várias histórias que Deus fez comigo. Outro dia eu recebi um negócio que eu não esperava. E eu aprendi com o Carlos Roberto, do Barba Branca aqui. Ele disse assim: toda vez que Deus manda um recurso que eu não espero, eu sei que não é só para mim. Eu pergunto: para quem é, Senhor? E aí eu falei: bom, isso eu já aprendi. E eu perguntei: Senhor, eu recebi esse recurso, poxa, que bom. Eu tenho tantos planos para ele, né? Mas eu preciso perguntar: quais são os seus planos? Ele falou: pega tanto e entrega para aquele irmão. Eu falei: não, o senhor falou um 0 a mais. Acho que tem um dígito a mais desse número aí. Ele falou: rapaz, você não teria isso se eu tivesse te dado. Eu falei: amém, Jesus. Não é verdade? Você não teria se Deus tivesse te dado. Você não estaria vivo se não fosse a misericórdia de Deus, nem eu. A saúde que você tem é Deus que está te dando. E tem tantas oportunidades para você, meu irmão. Tantas oportunidades de Deus multiplicar as coisas na sua vida. Você tem tempo, você tem habilidades, você tem recursos. O que é que você vai fazer com isso? Vai querer deixar Deus multiplicar? É na hora da crise que Deus está olhando e saber: eu quero saber com qual coração eu posso derramar mais. Eu quero saber quais casais, quais homens, mulheres jovens eu vou poder derramar bênçãos, porque eu sei que eles vão abençoar a outros, e assim não haverá necessitados entre nós. Eu sei de muita gente que faz muito bem aqui, de alguns, porque quem faz o bem não conta para os outros. Vamos cantar e orar, encerrando. Deus me deu tudo. Deus me deu